Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema que, poxa, é um clássico da química, né? Como é que a gente realmente entende as moléculas, aquelas estruturas minúsculas? Como a gente sai do papel, do 2D, e vai para a realidade 3D delas? Exato. É um salto que nem sempre é fácil, né? Visualizar aquilo que a gente não vê. E para investigar isso, a gente separou uns materiais bem interessantes. Tem um estudo sobre um aplicativo, o MoCube, que ajuda justamente nessa visualização 3D. Ah, sim. Ferramentas visuais são ótimas. Tem também um vídeo que tenta descomplicar a geometria molecular, um artigo que cutuca uma dificuldade comum, entender por que certas coisas dissolvem e outras não, tipo a solubilidade. Sim, focando nas interações entre as moléculas. E para completar, alguns princípios de reatividade orgânica. A nossa ideia aqui é conectar tudo isso, sabe? Como a forma da molécula define o que ela faz. Se ela dissolve, se ela reage, vamos ver o que esses materiais contam pra gente. Bora lá. Bom, o primeiro material já começa apontando essa dificuldade que a gente falou. Visualizar 3D a partir do 2D. É aí que entra o estudo sobre o MoCube, para Android. E o legal é que o estudo mostrou que usar o app fez diferença. Os alunos do ensino médio entenderam melhor as formas das moléculas. E olha só esse dado. Quase metade deles deu nota 10 para o app. Isso diz muito, né? Sentido, porque essa visualização conecta direto com o método VSPR, que o vídeo que você mencionou explica. A ideia é contar o que ele chama de polos de repulsão em volta do átomo central. Basicamente, as ligações e os pares de elétrons que ficam sobrando, os pares livres. Ah, aquela contagem para prever a forma básica. Isso, 2 polos, fica tudo em linha, linear. 3, forma um triângulo, trigonal plana. 4, um tetraedro. É uma regra bem prática para ter uma ideia inicial da geometria eletrônica, né? Mas espera aí. E esses pares de elétrons que não estão fazendo ligação? Os pares livres. O vídeo fala deles. Eles entram nessa contagem inicial, mas e na forma final da molécula? Eles somem da foto. Então, ótima pergunta. Eles contam para essa geometria eletrônica que eu falei, a base. Mas a forma da molécula mesmo, que a gente vê, considera só a posição dos átomos. Só que esses pares livres não somem, eles continuam lá, ocupando espaço. E mais, eles repelem as ligações com um pouquinho mais de força. Por isso, eles distorcem a geometria que a gente previu só com a regra básica. Ah, então é por isso que a água, o H2O, ela tem aquela base tetraédrica na teoria, por causa dos 4 polos, 2 ligações, 2 pares livres, mas a forma dela é angular, por causa desses 2 pares livres empurrando as ligações para baixo. Exatamente, perfeito. Os 2 pares livres empurram as ligações OH e o resultado é essa forma angular que a gente conhece. A mesma coisa com a amônia, NH3, base tetraébrica, um par livre. A forma final é uma pirâmide trigonal. Entendi. E aí que entram ferramentas como o MoCubed, né? O estudo mostrou que elas ajudam a ver justamente essas formas resultantes já com a distorção dos pares livres. Fica mais concreto para o aluno. Faz todo sentido. É fascinante como um detalhe desses, um par de elétrons ali, muda a forma toda. E claro, essa forma vai ditar como a molécula interage as propriedades dela. Com certeza. Isso nos leva direto para o artigo sobre solubilidade. Ele investiga justamente um ponto onde os estudantes, mesmo na graduação, às vezes tropeçam. Explicar por que o oxigênio O2, que é apolar, dissolve um pouquinho que seja em água, que é superpolar. É, porque a regra geral que todo mundo aprende é semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aí o O2 na água parece quebrar a regra, né? Exato. E como explicar isso direito? Então, o artigo explica que a interação que rola ali é a chamada dipolo-dipolo induzido. A molécula de água, que é polar, tem um lado mais positivo e outro mais negativo, se aproxima da molécula de O2, que é apolar. Essa aproximação da água perturba a nuvem de elétrons do O2, induzindo um dipolo temporário nele. Aí surge uma atração fraquinha entre eles que permite essa pequena solubilidade. Ah, então a água meio que força o O2 a ficar um pouquinho polar só por um instante. Isso, uma polaridade induzida, temporária.
Mas o ponto-chave que o artigo levanta é a dificuldade dos alunos em aplicar isso. Eles até sabem da regra semelhante dissolve semelhante, mas na hora de explicar um caso como esse, eles travam. Muitos ignoram um conceito fundamental aí, a polarizabilidade, que é justamente essa facilidade que a nuvem eletrônica de uma molécula tem de ser distorcida. O O2 tem uma polarizabilidade que permite essa indução pela água. Entendi. Mas sabe uma coisa que talvez confunda? A água tem as famosas ligações de hidrogênio, super fortes entre elas. Será que os alunos não pensam que rola alguma ligação de hidrogênio entre a água e o O2 para explicar a dissolução? Por que isso estaria errado? Excelente ponto. E o estudo menciona que esse erro acontece mesmo. Ligação de hidrogênio é específica. Precisa de um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, tipo flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso FON, interagindo com outro átomo de F, O ou N de outra molécula. O O2 não tem hidrogênio e nem a polaridade permanente necessária para formar a ligação de hidrogênio com a água. É outra interação, bem mais fraca. Certo. E tem mais um ponto que o artigo lembra e que muitas vezes a gente esquece. Dissolver algo não é só sobre a atração entre o soluto, O2, e o solvente, água. Tem que considerar a energia necessária para separar as moléculas de água umas das outras, que é alta por causa das ligações de hidrogênio. E também a energia para separar as moléculas de O2 umas das outras. Essa é baixa, no caso. O balanço energético total é que determina a solubilidade. Não é só a atração, tem os custos de separação também. Nossa, verdade. É bem mais complexo do que a regrinha inicial sugere. Então, essa forma, essa polaridade, essas interações não ditam só propriedades tipo solubilidade. Elas vão além, né? Influenciam como e quão rápido as reações químicas acontecem. Sem dúvida. E isso puxa outra ideia interessante que apareceu nos materiais. Aquela competição entre o que chamam de controle cinético e controle termodinâmico numa reação. Exatamente. O material de reatividade orgânica aborda isso. É uma ideia super importante. Às vezes, uma reação química tem 2 ou mais caminhos possíveis, levando a produtos diferentes. Pode ser que o caminho mais rápido, o que tem a menor energia de ativação, leve a um produto que não é o mais estável no final das contas. Esse é o controle cinético, a velocidade manda. Ah, tipo, o caminho mais fácil, mesmo que não seja o melhor destino final. Isso. Mas se você der mais tempo para a reação ou mais energia, tipo aquecendo, pode ser que a reação consiga superar uma barreira de energia um pouco maior para chegar no produto que é realmente o mais estável, o de menor energia. Aí é o controle termodinâmico. A estabilidade final é que manda. Que interessante. E o material cita um exemplo, né? A sulfonação do naftaleno. Sim, é um exemplo clássico. Dependendo da temperatura da reação, você forma predominantemente um isômero, produto cinético, mais rápido a baixa temperatura, ou outro isômero, produto termodinâmico, mais estável, favorecido a alta temperatura. A temperatura decide quem ganha a corrida. E onde a estrutura da molécula entra nessa história toda de velocidade versus estabilidade? Ela entra em tudo. A forma da molécula, a distribuição dos elétrons, tudo isso influencia diretamente a energia de ativação, a barreira para a reação acontecer, e a estabilidade dos produtos. O material até menciona os orbitais de fronteira HOMO e LUMO. Pense neles assim como a linha de frente energética da molécula. São os orbitais mais importantes para a interação química inicial. A geometria da molécula e como esses orbitais estão distribuídos no espaço vão determinar como eles podem se alinhar e interagir com outra molécula, sabe? Isso afeta diretamente qual caminho de reação é mais fácil, cinético, e qual leva ao produto mais estável, termodinâmico. A forma realmente dita a função e a reatividade. Uau! Então, juntando tudo que a gente viu, fica claro que visualizar as moléculas em 3D é tipo fundamental. O estudo do Mulcahy e a nota alta dos alunos provam o valor disso. Com certeza. É o primeiro passo. Aí a gente vê que regras simples como semelhante dissolve semelhante são úteis, mas têm limite. O artigo da solubilidade mostrou que entender as interações mais específicas, tipo dipolo induzido, e conceitos como polarizabilidade é crucial.
E que essa aplicação é um ponto fraco no aprendizado, né? Exatamente. Revela uma lacuna importante. Saber o conceito é uma coisa. Conseguir aplicá-lo para explicar um fenômeno real é outra. E vimos também o papel da energia total da dissolução, não só a atração. E que a forma da molécula, incluindo como os pares livres a distorcem, como o vídeo mostrou para a água e amônia, é o que define tanto as propriedades físicas quanto a própria reatividade química, influenciando até essa briga entre cinética e termodinâmica. Perfeito. E essa dificuldade dos estudantes em conectar e aplicar os conceitos, mesmo em níveis mais avançados, como o artigo da solubilidade aponta, só reforça a ideia de que química não é só decorar fato. É preciso construir um entendimento mais profundo, mais conectado. Totalmente. E aí fica a reflexão final, né? Até onde essas ferramentas de visualização e simulação podem nos levar no futuro? Será que um dia a gente vai conseguir simular não só a foto estática da molécula, mas tipo o filme completo da reação? Interessante. Prever a dinâmica complexa das interações em tempo real, talvez até descobrir caminhos de reação que a gente nem imagina hoje, ou entender melhor essa dança entre a velocidade e a estabilidade, é algo para a gente pensar, né? Com certeza, o potencial é enorme.